O Sebrae Maranhão, consciente do dever que temos todos em avaliar não só as perspectivas do desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, que ele também seja sustentável e ambientalmente correto, procurou desenvolver um documentário, contratando uma empresa com capacidade e renome para abordar o tema da bioinvasão e da água de lastro das embarcações que aportam em nosso país e que fazem uso de serviços ligados ao setor da pesca ou mercantil, para que estejamos atentos no momento de discussão, como que vai acontecer no Amazontec, para esta situação que pode se tornar um drama ou um grave problema se não tiver o tratamento adequado. Nós entendemos que essa é uma preocupação que permeia a todos no país, no continente e no mundo. E por isso, nada melhor do que um ambiente como a discussão que integra a sociedade, o setor da pesquisa, o setor que fiscaliza, o setor que legisla, para exatamente termos não só uma noção, mas novos paradigmas para alcançar uma condição de desenvolvimento sustentável para o nosso país e, em especial, a região norte do nosso país. Mexilhão dourado, nome científico Limnoperna fortunei, origem China. Acusação: entope encanamentos, prejudica motores e trocadores de calor de usinas hidrelétricas, causando milhões em prejuízos. Mexilhão zebra, nome científico Dreissena polimorfa, origem Mar Negro e Cáspio. Acusação: construir colônias em encanamentos, provocando danos para o setor elétrico e industrial, por interromper o fornecimento normal de água. Siri pedra, nome científico Caríbides elleri, origem Oceano Indo-Pacífico. Acusação: crustáceo predador, ameaça o fim das espécies nativas. Estas são só algumas das 7.000 espécies carregadas nos tanques dos navios por todo o mundo. Para conseguir chegar até os bioinvasores, voamos para São Luís do Maranhão. A bioinvasão é um fenômeno atribuído à dispersão da água de lastro no mundo. E nada melhor que começarmos nossa busca em um dos complexos portuários mais profundos do planeta, na capital maranhense. A forma mais fácil de conhecer o local é por transporte aéreo, já que o acesso é bastante restrito e burocrático. Os 3 portos da ilha de São Luís recebem por ano cerca de 1.300 navios de carga. A cada mês são mais de 100 embarcações saindo daqui carregadas de minério, soja e outras mercadorias. Para receber os produtos, o cargueiro deslastra, ou seja, despeja a água de seus tanques no mar. Os navios carregam em seus porões um peso denominado lastro. Esse lastro, há tempos atrás, era feito com pedras e areia. Atualmente, eles utilizam a água costeira de diversos pontos do planeta para conseguirem a estabilidade que precisam para navegar. Essa é a água de lastro. É desta maneira, por esta água, que chegam espécies exóticas, estranhas à fauna e flora aquática de cada localidade, o que é uma grande ameaça ao ecossistema e população. O problema já possui até um nome: bioinvasão, e tem sido motivo de uma preocupação mundial. Para se ter uma ideia do tamanho do estrago da bioinvasão, vejamos como é importante o transporte aquático para todo o planeta. É
por meio dos navios que 80% das mercadorias são distribuídas, o que resulta no uso anual de mais de 10 bilhões de toneladas de águas de lastro internacionais. Sem considerar que é por mar e rios que todos os dias é feito o transporte de milhares de pessoas, além da utilização de barcos na economia de pesca e do turismo. No Maranhão, a bioinvasão já é sentida. Como dito antes, detentor de um dos portos mais importantes do globo, aqui é fácil encontrar alguns efeitos do deslastro indiscriminado. Na nossa viagem para o porto, ao longo da costa, conseguimos inclusive flagrar um navio, um dos maiores do mundo, despejando a água de lastro a poucos quilômetros da praia, antes de sofrer fiscalização da Marinha do Brasil. Existe uma Conferência Internacional para Controle e Gestão das Águas de Lastro. Este documento exige que cada navio faça a troca da água a pelo menos 200 milhas náuticas de distância da terra mais próxima e com profundidade adequada. Esta seria uma solução para o problema da bioinvasão. A única dificuldade que existe é para fiscalizar. A comunidade internacional, contudo, tem buscado equacionar meios para gerenciar o manuseio da água de lastro, de forma a evitar novas bioinvasões. O Programa Global Leste e a Convenção Internacional sobre Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navios são exemplos dessa iniciativa. A autoridade marítima, representada pela Diretoria dos Portos e Costas da Marinha do Brasil, adotou medidas necessárias à prevenção da poluição por parte das embarcações em águas jurisdicionais brasileiras, de acordo com a norma marítima Norman 20. Nós temos um problema sério, é um problema de água de lastro, é um problema mundial, é um problema que envolve a bioinvasão por espécies de outros ecossistemas em águas jurisdicionais brasileiras. Então nós temos feito o possível para resolver esse assunto, esse problema, essa ameaça potencial às águas brasileiras. E nós temos adotado normas de acordo com convenções internacionais, de acordo com a legislação brasileira, de modo que estamos dando um passo grande. Já desde 2005, nós exigimos de todos os navios a troca de água de lastro no oceano antes de entrar nos portos brasileiros. Isso reduz tremendamente qualquer possibilidade de invasão. Naturalmente que esse assunto ainda está sendo discutido a nível mundial, tendo em vista que existem outros métodos que podem resolver o problema da bioinvasão em água de lastro. O reflexo da dificuldade em fiscalizar é justamente a presença dos bioinvasores, que já foram encontrados pelos pesquisadores das universidades locais, que nos apontaram e fizeram nossa equipe chegar até 2 deles, um molusco e um crustáceo. O Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão está desenvolvendo trabalho na área da bioinvasão e também com água de lastro. O trabalho de bioinvasão consiste de colocar substratos artificiais na área portuária do Itaqui, onde nós vamos acompanhar durante um ano, com placas de concreto, a fixação desses organismos. Esse trabalho vai nos mostrar que tipos de espécies estão acontecendo na Baía de São Marcos, as larvas desses organismos nas suas primeiras fases, ou também as larvas de alguns organismos que podem vir oriundos do casco dos navios. Esse projeto tem um apelido como Projeto Sentinela, porque ele vai nos indicar que navios é que estão trazendo organismos que podem ser considerados exóticos. E isso é importante porque no momento que nós soubermos da vinda desse navio com capacidade de trazer organismos exóticos, aí a gente já começa a ter uma preocupação maior na coleta de dados para poder levar para o laboratório para fazer uma análise e, consequentemente, fazer um plano de manejo para a área portuária que não existe aqui no Maranhão. O que também está preocupando a gente aqui no litoral maranhense é esse bivalvo que foi coletado próximo do estuário de Bacabeira. Nós estamos ainda identificando esse bivalvo, possivelmente pode ser um isógmo, que é considerado uma espécie exótica para o nosso litoral. Isso é preocupante porque esse bivalvo ele já está em todo aquele litoral daquela região, então ele já conseguiu
se adaptar às condições do nosso litoral maranhense, isso aí ele pode se espalhar e causar um dano irreversível à nossa fauna. Além do mexilhão dourado, um pequeno siri asiático que aqui se transformou em produto comercial também causa um temor por parte da classe científica do estado e aumenta a lista das espécies predadoras encontradas por aqui. Há 2 anos atrás, em 2006, fizeram coletas na região portuária, no substrato rochoso, e perceberam que a existência de um siri. Esse siri foi coletado, foi trazido para o laboratório e aí identificado, confirmada a sua identificação, e esse siri é o Careapis que é considerado uma espécie exótica e que há pouco tempo, fazendo uma aula prática na praia do Araçagi, percebemos que moradores daquela região estão coletando e também usando ele como alimentação. Nós não sabemos o que isso pode causar, o uso desse siri, mas isso aí é um caso que a gente deve levar em consideração, porque ele já está saindo da área portuária e já está chegando nas nossas praias. O Caríbide zeleri, um pequeno crustáceo originário do Oceano Indo-Pacífico, hoje é facilmente encontrado na costa brasileira. Por aqui, conhecido pelo nome popular de siri-pedra. No Maranhão, a primeira ocorrência foi registrada no ano de 2005, habitando terrenos rochosos, mas posteriormente também manguezais e praias arenosas. Se fosse apenas o uso comercial a principal dor de cabeça, o problema era fácil de resolver. Mas aqui ele pode se tornar responsável pelo desaparecimento de espécies típicas. Como se sabe, a água da zona portuária ou costeira é mais rica em micro-organismos do que a coletada em alto mar. O risco, portanto, de disseminação de espécies alienígenas potencialmente perigosas e daninhas é muito grande. Se os navios iniciarem o lastreamento em locais próximos àqueles em que são realizados despejos de esgotos, a possibilidade de captação de organismos patogênicos junto com a água de lastro aumenta consideravelmente. Seguimos nossa viagem, atrás dos procurados invasores, e voamos agora para o estado vizinho, o Pará, portal da Amazônia. Aqui o transtorno gerado pelas águas de lastro também existe. Além do litoral, aqui fica a foz do rio Amazonas, o encontro de água doce e salgada, um dos motivos que geram a mutação de muitas espécies. Por meio da água deslastrada, animais de água salgada vêm parar nos leitos de água doce e se tornam sobreviventes extremamente resistentes e nocivos à biodiversidade da região. O uso dos transportes náuticos nesta parte do país é ainda mais evidente que no Maranhão, utilizado tanto para o transporte de mercadorias quanto de passageiros. Hoje a Amazônia é vista por todo o mundo como uma reserva ambiental do planeta e a preservação aqui é de interesse de todos. Em Manaus, nossa última parada, podemos perceber o potencial ecológico do local e de como é grande o perigo que ele corre. O porto da cidade também recebe dezenas de embarcações internacionais por ano e pelo menos 60 mil barcos utilizados para todo tipo de finalidade, que podem levar os bioinvasores pelos cascos. Existem indícios do problema da bioinvasão registrados em todos os continentes: Europa, Ásia, Oceania, África e Américas. No estágio atual, há uma certeza no mundo: o risco da bioinvasão desses organismos pode ser administrado e controlado, mas dificilmente será erradicado. Com a crescente necessidade de cuidados ambientais e devido ao fato de que a esterilização total de água de lastro no navio pode não ser economicamente viável, de não haver um método capaz de tratá-la com eficiência em 100%, o CREA do Maranhão dá apoio para o estudo e desenvolvimento de novas técnicas e no aperfeiçoamento de técnicas já existentes, como as de filtração, ozonização, método de aquecimento, tratamento por eletroionização, tratamento com ultravioleta, choques elétricos, tratamento com cloro e outros que porventura sejam pertinentes ao tema. O gerenciamento da água de lastro, foco quase único das medidas de combate à bioinvasão, ainda não é eficaz o suficiente para impedir novas invasões.
Por isso é também dever de cada um de nós, que prezamos a ecologia e que nos preocupamos com o futuro de nossa casa planetária, utilizarmos da nossa condição de difusores, participando da conscientização de comunidades, por menores que sejam, e das autoridades marítimas e portuárias, de forma que uma total e rápida solução seja encontrada. O mar deixou de ser há muito o espaço onde todos os dejetos podem ser jogados. O conhecimento científico nos ensinou que ele é, ao mesmo tempo, expressão de beleza e utilidade, sem o qual os continentes nada são.